Isso não vai dizer assim, capítulo 2. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre seus candelabros de ouro. Conheça suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois que pôs à prova e os que dizem que são apóstolos não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não têm desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se. Pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei de você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos ouça. O Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos, Pai. Obrigado. Te louvamos, Senhor. Usa-me, Senhor. Miserável homem que sou. Preciso de Ti. Senhor, que a cada dia eu venha abrir os meus olhos. A cada dia eu venha mais inclinar o meu coração. E que a Tua igreja venha ouvir a Tua voz hoje. Venha sair daqui diferente, Senhor. Teu Espírito Santo venha, Senhor, com poder e glória, atingindo os corações em nome de Jesus. Amém. Não faz muito tempo que eu preguei esse texto. Eu tenho guardado no meu computador todas as minhas mensagens. Mas mesmo em cima desse texto, eu peguei uma página em branco ali, não peguei nenhum tópico anterior, nem a introdução. E ali Deus, ali em cima disso, ele foi ali falando daquilo que Deus ele está dando hoje, nesse início desse cenário que nós estamos vivenciando, sobre as mãos e sobre o coração. Vamos falar um pouco aqui sobre o contexto desse tempo. Vai lembrar que a igreja ela foi plantada por Paulo, apóstolo Paulo, e recebeu o ministério de Timóteo. E a tradição patrística indica o apóstolo João, que esteve muito ligado a ela. Diz estudiosos que ele pastoreou por um tempo, antes de ir para a ilha de Pátmos ser preso. O estudo cita figuras como Maria, também congregando naquela comunidade, diz os estudiosos. Tudo isso mostra que não estamos diante de uma igreja apóstata, que abandonou o seu amor por Deus, ou seja, saiu da igreja, onde que estava. Mas o seu corpo de crentes que, apesar do trabalho de fidelidade doutrinário, sofreu esfriamento no relacionamento. Talvez você não sabe que a palavra apóstata se refere a uma pessoa que renuncia ou abandona uma crença ou uma religião do qual faz parte. Ou seja, qualquer tipo de religião, esse é o significado. Abandonar, não quero mais sair da igreja. Esse não é o contexto para essa igreja. Estavam congregando, estavam abrindo igreja, estavam ampliando todo o cenário para o reino de Deus. Mas mesmo assim Deus ele tinha algo contra ela. Esse relato é para o início da igreja, onde viria um crescimento absurdo dos que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, verso 42, ali, acho que assentaram a mensagem foram batizados. Teve um acréscimo ali de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Verso 42 vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino, dedicação, comunhão, pão e oração, em todo o tempo. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, muitos ali estavam cheios de temor. As maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As maravilhas eram sinais daqueles que estavam com sede, coração sedento. Se voltarmos, retornarmos um pouquinho, o ministério de Jesus Cristo, aonde ele passava, sempre algo acontecia. Porque sempre que alguém estava no ambiente e queria a mulher no fluxo de sangue, ou seja, teve uma oportunidade. Zaqueu teve uma oportunidade. Tantos outros, os 4 amigos que pegaram um rapaz na maca e foram até Jesus. Aonde as pessoas foram com sede, algo acontecia. Mas a incredulidade fazia que as pessoas não vissem o poder de Deus.
Era diferente nesse cenário. Esse cenário era todos, ou seja, é um ambiente de glória. Que maravilha! Todos no culto estão com a mesma sede. Aqui está falando, todos ali estavam recebendo sinais de maravilha, prodígio e um acréscimo de pessoas. A glória se manifestando, as conversões vindo, todos estavam numa mesma sede. Mas com o decorrer da caminhada, a dedicação, talvez de muitos, ela foi diminuindo. A paixão, o sangue nos olhos, as lágrimas de choro, de quebrantamento e arrependimento, talvez foi ali no decorrer se perdendo. E muitos se perdem. Muitos começaram se dedicando. E aí, no decorrer, vão se perdendo. A dedicação é preciso, que é que me chama a atenção. Perdemos a bússola no meio do caminho por muitos motivos. Quando ensinamos o namoro, falei aqui, é uma dedicação surpreendente. Muitos se perdem por títulos. Muitos se perdem por conhecer um pouquinho mais. E achar que sabe tudo, é o dono da razão. Pega textos isolados para aplicar de uma maneira errada. Pois a mente cauterizou na religiosidade ou na teologia liberal. Teologia liberal, tudo pode, não tem nada a ver, vamos embora, para cima. Deus é amor, e se embora, não tem problema. Muito se perde nas decepções com líderes, com os pastores, com a igreja passada, com a membresia de hoje. Muitos se perdem por não se entregar mais, porque eu me machuquei no passado, me entreguei demais no passado. Não vou fazer mais hoje. Mas no passado você fazia para quem? E por que não fazer hoje? As decepções com os homens não tem nada a ver o seu relacionamento com Deus. Decepção com pessoas sempre vai existir. Eu quero te dar uma dica. Se prepare sempre para ser decepcionado. Nunca coloque uma total esperança em alguém. Eu errei muito nisso. Falei muito nisso. Pessoas que te colocam esperança. Meu Deus, olha. E aí te decepciona. E aí isso abate a tua alma, abate o teu coração. Isso pode te esmorecer e você não querer mais dedicar o ensino para os outros. Eu só falo de uma maneira pastoral e líder. De ensinar por causa da decepção quando não corresponde. E aí muitos, eu não vou mais me dedicar. Porque nós falamos, ensinamos, damos oportunidade e decepção. E aí, quando bate, muitos não querem mais se dedicar, porque sabem que vão ser decepcionados. Mas mesmo Jesus, muitas vezes sendo decepcionado com os discípulos, estava ali com eles. Quantas vezes Jesus falou, oxa, quanto tempo mais eu terei que suportá-los? Vocês não podem nem estar vigiando 1 hora, 2 horinhas ali no período de oração. Que pequena fé tua, Pedro, quando foi desceu do barco. Quantas falhas. Tomé, precisa mesmo enxergar aqui que eu sou o Senhor. Quantas decepções talvez Jesus teve no seu ministério. Mas, mesmo assim, o Senhor sempre acreditou ali que o reino poderia ser estabelecido por pessoas falhas que nem nós. E aí eu, como servo e falho, eu não posso ali descreditar aquilo que Deus ele pode fazer através de você, mesmo sabendo que você pode me decepcionar lá na frente. Eu sempre tenho que ter esperança. As pessoas podem mudar, as pessoas podem ser transformadas, porque a palavra ela continua sendo poderosa, a palavra continua sendo o Senhor, Jesus continua para mudar os corações. Então eu tenho que crer que a igreja vai continuar avançando, que as pessoas vão mudar pelo Senhor. Aqueles que vão querer vão crescer, mas muitos vão querer retroceder e não querer mais. Então as decepções do passado não podem te paralisar nos dias de hoje, porque você tem um chamado e isso está pagando sobre a sua vida. Muitos se perdem por elogios. Muitos se perdem depois de gerar filhos. Porque agora o problema é os filhos. Não dá por causa dos filhos, não dá por causa dos filhos, as filhas, as filhas, as filhas. Cuidado. Não deixe seu filho ser um Deus para você. Sabe de quem é teu filho? Sabe que teu filho não é teu? Deixa eu contar essa novidade. Ele não é seu. Os filhos são herança do? Então não é tua não, amigão.
falar. Você é mordomo. Você cuida, você ensina no caminho que deve andar. Vai ser o seu sucessor. Sou pastor, quero formar meu filho pastor. Vou formar minha filha missionária, com faca nos dentes, para não desistir. Bombinha atômica do céu. É isso, irmãos. Então, os seus filhos não é para você ficar lambendo e colocar o casulo ali e você colocar as suas prioridades ali e esquecer daquilo que Deus tem para você. Os seus filhos é para dar continuidade àquilo que Deus ele tem para você. A geração ela continua. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não colocou no casulo, vai embora, vai para cima. Vai fazer filho, vai pregar o evangelho, vai construir nação. É isso. Não é no casulo, aí meu príncipe, meu princesa está aqui. Não. Deus ele tem um propósito para você e tem para o seu filho. E a responsabilidade não é Deus treinar o seu filho, é você, pai. Abraão leva Isaac para onde? Para onde? Vamos lá, gente. O povo está vindo para IBD não, Elisângela. Abraão leva Isaac para onde? Sacrifício. Isaac pergunta, pai, alguma coisa errada não está certa aqui. Está aqui a lenha, está aqui tudo. Cadê o holocausto? Como é que o menino sabe disso? Porque o pai ensinou. O pai ensinou o seu filho. Desde quando? Desde pequenininho. Circuncidou, simbora pra cima. Já homenzinho, bora. Tá crescendo tudo aí. Pelinho debaixo do sovaco, bora. Se bigodinho falando parece código de barro, bora pra cima, já homem. Bora. Homens não podem criar seus filhos como se fosse uma menina. Mulheres não podem cuidar, pegar essas menininhas aí e falar, não precisa nada, mulher de Deus. Tem que fazer, vai lá, moça, ela tem que aprender a lavar a calcinha dela. Tá entendendo, mães? Vai esfregar a calcinha. Vai esfregar a cueca. Tem que ensinar. Vai lavar a louça. Vai lavar o quintal. Formação não é o mundo, é os pais que formam. Então, como vergonha na cara, pai e mãe. Forme seus filhos. Com muito amor. Muitos perdem por entrar na faculdade. Quantos perdem os olhos porque estão na faculdade? Deslumbre. Muita filosofia, ateísmo, teísmo. Muitos se perdem. Por quê? Acaba o tempo de congregar, de estar na presença do Senhor. Estou falando que a faculdade é do diabo, não. Eu sempre olho aqui para os jovens ter as melhores faculdades de graça ainda. Mas muitos se perdem. Tem que fazer que nem, se eu não me engano, é John Wesley, né? John Wesley. Fazer a célula culto lá, né? Hã? É ele, né? É ele aí. Esqueci, é isso aí. Fazia lá, diferencial, na faculdade. Bora pregar, pô. Vai fazer a célula. Antes que ela de santa, vamos lá. Vamos disputar essa capetada toda. Não tem não. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos ser presos, não tem problema não. Mas vamos pregar. Fazer a diferença. Você é Saulo Luz. Muitos perdem depois de ser promovido no trabalho. Quantos que subiram comigo muitos anos atrás foram promovidos e saíram fora? Porque o dinheiro virou Deus. Agora não tem mais tempo. Existe ainda muitos motivos que podemos citar aqui. O X da questão é o tempo que demoramos para enxergar o erro. Deus, ele quer o seu coração em chamas. Deus não quer que você se perca. Primeiro ponto aqui, eu quero falar, não perca a sua coroa. Põe aí. Pode apagar essa luz aqui, por gentileza. Porque agora eu estou no tablet aqui. Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto ele é bem claro para os últimos dias que nós estamos vivenciando. A maldade ele aumenta. Se a maldade ele aumenta, o amor da população ela vai diminuir. E aí é o desafio de nós, como cristãos, permanecer com amor em chamas, mesmo olhando a maldade. Quantas pessoas
que não vê mais Deus quando acontecem as guerras e aí as crianças inocentes são retiradas. Muitos não entendem, estava compartilhando até com o irmão, quando a criança, ela nasce, passa o tempo e morre. Por que Deus deixou a mãe segurar o filho? Por que Deus deu a oportunidade da mãe amamentá-lo? Por que Deus deu essa oportunidade, deu esses segundos de vida ali? A gente não entende aquilo que Deus faz, mas sabemos que Deus é bom e tudo tem um propósito. Muitas vezes Deus ele vai dar o filho, tira para salvar a família inteira. Porque quando Deus ele vai tirar uma criança, há um quebrantamento. Muitos não entendem, muitos vêm para a igreja, por quê? Porque Deus ele retirou alguém da família e aí usou alguém para pregar. Vamos lá, o coração ele vem aqui, se quebranta. Então Deus ele dá uma nova oportunidade, dá filhos, abençoa, reestrutura a família, através do quê? De uma morte, de uma criança inocente. Não conseguimos ver, talvez, Deus nisso, mas precisamos entender que Deus ele está agindo sobre o nosso coração, sobre coisas que podem ser malucas no nosso entendimento, porque o mundo ele não compreende o poder de Deus, mas nós que somos salvos, sabendo que Ele é o poder de Deus sobre a terra, e tudo que Ele faz, Ele é bom, a sua bondade ela é eterna, no dia bom, no dia mau, na saúde, na doença. A declaração que nós fazemos para a esposa e para o marido aqui é a mesma diante de Deus, Senhor, no dia bom, no dia ruim, vivendo bem, vivendo ruim, com dinheiro, sem dinheiro, com filho, sem filho, com trabalho, sem trabalho, família no meu, casa própria, um carro, um caminho, tapete vermelho, não importa, o Senhor é Deus da minha vida. Falei até tapete voador, né? Aladim. Isso é da minha terrinha, né? Tem tapete voador, tu não sabia disso, não? É? Tapete pode voar em você se não tiver o chinelo. Não perca a chama em servir. Romanos 12, verso 10. Põe aí. Olha aí. Vai dizer assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Dedicar uns aos outros a quem? Aqui, ó. Nossa. Prefiro dar honra aos outros mais do que vocês? Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam o Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esse texto aqui, irmãos, ele é maravilhoso, verso 12. Alegre-se na esperança. Quem é a esperança? Jesus Cristo. Está lá em Romanos capítulo 5, que a esperança não nos decepciona. Eu vou te decepcionar. Tem muitos aqui que estão chateados comigo. Eu sei. Nem me cumprimenta. Dá um beijo no final, irmão. Mostra que tu tem Jesus e me ame mesmo com meus erros. Por quê? Porque você também erra, tá? Lindinho, lindinha do papai. Hã? Quem diz o pregador gosta de chamar os outros de lindo? Lindo. Meu lindo. É todo mundo lindo. Só o pastor que é feio. Hã? Então, alegre-se, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. De vez em quando você ora? De vez em quando vai orar? A perseverança é o quê? É todos os dias? Um dia sim, um dia não? 12 por 36? Domingo, quinta ou terça? É quando? Hã? A perseverança é todos os dias? O que é perseverança para você? É todo momento. Meditar na palavra, só terça é de dia e de noite. Ou seja, enquanto que você está acordado, você medita nela de dia e de noite. Meditar não quer dizer que você vai ler o texto todos os dias. A palavra tem que estar guardada no teu coração. Porque você meditar é você está cantando o hino do salmo dentro do ônibus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se fizer uma figurinha, já sabe. É isso. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, verso 16. E antes? Esperarei com confiança no Senhor, os meus ossos se tremem, mas esperarei o dia da desgraça. É um cântico.
Vou para o trabalho, vou encontrar o chefe. Já está bravo com você. E você vai estar na esperança de um livramento. Você vai estar alegre. O Senhor está contigo, se preparar um livramento para você. Todo tempo meditar. Tem cânticos. 150 cânticos você pode meditar. Todo tipo de cântico que tem. Cânticos de lamento, de alegria, de sofrimento, perseguição, de luta, guerras, tribulação. Tem cântico para um monte. Mas queremos cantar música secular. Colocar o Axl Rose para dar uma avivada do Axl Rose, para dar uma avivada no meu dia. Não, mas não quer adorar. E aí tu quer um dia abençoado. Você traz a tribulação para você. Ao invés de cantar cânticos, maravilhoso. Aí você coloca o Zeca, deixa a vida me levar. Aí o VLT te leva. E os demônios vão com você. Continua. Não tem nada a ver com você. Continua. Vai nessa tua força. Vai lá. Não quer? Não pratique. Aí você vai ver aquilo que você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Então, dedicar, não retroceda por causa das decepções. Esse é o ponto. Ele é primordial. Esse aqui é primordial. Irmãos, eu tenho um monte de pessoas que eu decepcionar aqui. Várias. Falta dedo para me contar. Várias vezes eu decepcionei. A mais que eu decepciono aqui é minha esposa e meus filhos. Massa. Se quiser, pode levantar a mão. Quem eu já decepcionou aqui? Pode levantar a mão. Pode levantar. A Sandra, decepcionei ela. Quem mais? Pode levantar a mão. Decepcionei a Leite. Quem mais? Decepcionei a Roberta. Me perdoa, porque eu sou falha. Me perdoa, porque eu sou falha. Mas vocês também são falhos. Você é falha também. Roberta, você é falha também. E muito, tá? E muito. Demais. Passo da conta de vez em quando. Então, tu me ama. Amo demais a Sandra e o Paulo. Tu me ama. Vai ter que me amar. Tu não ama, filho. Amo vocês demais. Amo todos aqui. E assim, amor fraternal. Amor fraternal, você decide amar. Sabe por quê? Porque ele te amou primeiro, sem você merecer. Hã? Antes de você ser concebido pela tua mãe, ele já te amou. Então, você nasceu no pecado, na falha. Ele estava te amando. Você cresceu, ele continuou te amando. Você está aqui, ele ainda te ama. E ser imagem e semelhança do Senhor é você praticar aquilo que Cristo praticou na terra. Amar, sem esperar ser amado. Andar em misericórdia, sem esperar misericórdia dos outros. E estender a mão, ainda recebendo um tapa uma facada pelas costas. É assim que funciona. E aí, as decepções com as pessoas que nós temos, vocês me decepcionam comigo, eu decepciono com vocês. Mas aquele que nunca decepcionou está aqui nesse culto hoje. E é isso que a gente precisamos apegar, irmãos. É no Senhor e não nas pessoas. Quantos aqui chegaram aqui com decepções, com problemas pastorais passados? Várias pessoas que se entregavam demais. Muitas pessoas. Várias. Eu já decepcionei com o pastor Leandro, com o pastor Elias, com o pastor, o seu Mito que morreu. Todos decepcionaram, que são falhos. Mas não quer dizer que não são homens e mulheres de Deus. Se eu falei com você, não quer dizer que eu sou homem de Deus. Não sou. Ou você não é seja mulher de Deus porque falhou. O que não pode, a gente se apegar nas decepções e paralisar. E não se entregar mais, porque a tua entrega está condicionada em quem? Para quem? A tua entrega está para Cristo ou para a pessoa humana? Para onde que está condicionado o seu coração? Onde você tem inclinado a sua vida diante de Deus? E aí, o que eu aprendi no ensino à igreja? Sempre espere traições das piores possíveis. Decepções das pessoas que andam contigo há muitos e muitos anos. E essas pessoas que andam muitas vezes 10, 11 anos, que jantam contigo na tua casa. Um dia ele te ajudou, mas chegou um dia que falou, você não presta mais para mim. Essa, ela entra com uma faca. Sabe quando você entra com uma faca que nem furada do Bolsonaro e vira assim? Essas são as piores. Pegou, girou, irmãos, a cicatrização interna, se eu não me engano, não existe.
Não tem. Vai sofrer pela vida toda. Isso, com os humanos, mas com Deus a cura. Essa faca a gente não vê, porque ela é invisível, ela é feita pelas costas. Mas quando recebemos isso, era melhor ter tomado um tiro. Que a dor é de 2 horas de ardência, mas depois passa. Porque tem dores que ficam 1, 2, 3 anos. E a decepção deixa a gente se entregar. A decepção do humano lá atrás, Deus ele quer te curar hoje. O Senhor quer restaurar a sua vida hoje. O seu coração, o seu ministério, o seu chamado. Você, homem, como sacerdote. Você, mulher, como sacerdotisa, intercessora, profetiza sobre a tua casa. O Senhor ele quer isso hoje, em nome de Jesus. Eu coloquei para gravar e não era para sair dali. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que pode te separar do amor de Deus, do propósito que Ele derramou sobre a sua vida? É a falha minha? É a sua falha? É a falha das pessoas passadas? É a falha do marido, da esposa? Então pare de olhar para as decepções das pessoas e olha para Cristo. Deixa eu chamar o louvor aqui. 9h20, hein? Me perdoa, já pedi perdão pra Sandra, já pedi perdão pra menina ali, esqueci o nome. Esqueci o nome. Sabe se lembra. Bruna, a Roberto, e você que levantou a mão, tá com medo? Me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus. Eu não me canso de pedir perdão, eu vou pedir perdão até morrer, irmãos. Porque eu sempre vou falar com você. Sempre vou falar com você. Sempre vou ser falho. O ministério tem falhas. Pastor Nilton tem. Pastor Leandro tem um monte de falhas. Já falei um monte na cara dele. Já brigamos com ele. Já se beijando, se abraçando. A gente são briguentos. Gosta das coisas certas. Mas a gente se ama demais. Mesmo cheio de falhas. Então o que pode nos separar? A nossa diferença? Eu penso de um jeito e você pensa de outro? Hã? Porque às vezes eu tiro um, tiro outro, muda, faz isso, faz aquilo na igreja. Bem, as chateações vêm. Mas o seu coração tem que estar enraizado em Cristo Jesus. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aceite. Obedeça. Depois de muito tempo, eu comecei a entender tudo que o pastor Leandro fez na minha vida. Foi grandes aprendizados, irmãos. E a gente não entende. Fica com raiva. Eu entendo isso tudo. Entendo. Depois eu fui entender, irmãos, as coisas. Eu cresci demais. Quando a gente entende, a gente amadurece e cresce. E aí a gente vai sendo formado com grandes guerreiros e guerreiras do Senhor. E as nossas mãos, o nosso coração sempre vai estar inclinado. Mão com dedicação e o coração com sinceridade. Porque a gente nunca vai olhar para as pessoas. A gente sempre vai olhar para Cristo. Para o Senhor. Estamos no ano do jubileu. Sirvo esse ministério há 23 anos. Quantas decepções que eu já tive? Já perdi as contas. Mas eu perseverei, muitos não perseveraram. E saíram. Estão aí. Muitos. Pastores, líderes, andavam comigo. Talvez vocês conheçam muitas pessoas que se afastaram. Porque se decepcionou com pessoas. O que acontece? Mas o Senhor quer te ensinar. Todas as pessoas que estão aqui, nesse recinto aqui, vão te decepcionar.
Mas aquele que está falando, que não é homem, é o Espírito Santo, ele nunca falha. Esse que está escrito nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, dos 39 do Antigo, dos 27 do Novo, dos 4 Evangelhos, dos grandes profetas, dos menores profetas, dos livros históricos, dos livros poéticos, do livro canônico da Torá, de todos eles apontam para um Jesus perfeito. E todos que escreveram, todos têm falhas. E mesmo assim Deus os usou, restaurou. Então, irmãos, não vamos olhar para os defeitos e focar, porque o foco dos defeitos paralisa o nosso coração, paralisa a nossa mão, e aí a gente quer mudar, a gente quer desistir, a gente quer paralisar. Mas o Senhor quer, não olhe para a terra, não olhe para as pessoas, olha para o Senhor, continue, avance, comece a ir ser curado pelo Senhor, porque as pessoas que te curaram, que feriram no passado, no presente, Ele é poderoso para restaurar a sua vida, os seus olhos em nome de Jesus. Se coloque de pé.